Oi, oi, gente! Já estão aí com o café preparado, quentinho, aquele cheirinho gostoso na casa. Então já se ajeita por aí, que a gente está começando mais um papo aqui sobre drogas, ainda no nosso tema de agosto. E hoje a gente vai falar um pouco sobre segurança pública e o que isso tem a ver com a questão de drogas, com a política de drogas que a gente vivencia, e conhecer a história da Tamires, que trabalha com isso, tem toda uma perspectiva de possíveis caminhos em relação ao que a gente tem hoje. Então, sem mais delongas, porque a ideia aqui é conhecer a Tamires, seja muito bem-vinda, querida. Estou muito feliz, né? Já compartilhando que a gente esteve na faculdade na mesma época de direito, teve aí como nossa primeira presidenta mulher negra do centro acadêmico, que foi um evento incrível na história da faculdade, e que eu ainda compartilhei com você, né, Tami, que eu acabei levando esse caso quando eu estudei fora, como um caso bastante expressivo, assim, de que a gente ainda comemora, né, porque isso ainda é de ser comemorado ter uma mulher negra na presidência. Então, você é super uma referência para mim de luta, de caminhada mesmo. Então, estou muito honrada de você estar por aqui. Seja muito bem-vinda. Como estão as coisas por aí? Nossa, muito obrigada. Eu que agradeço, na realidade, o convite de participar. Acho que desde que você iniciou o podcast, a gente está para marcar de fazer um bate-papo. Que bom, Sim. finalmente deu certo para a gente conversar. Você também é uma grande referência de pesquisa, inclusive. E você é uma referência para mim de artista até, né, Débora? Inclusive Sim! aqui, olha só. Ai, gente, sério, vocês, ó, que estão escutando no Spotify, vão depois no YouTube para vocês verem que tem um quadro meu na casa da Tamires. Isso mesmo, Débora fazendo podcast e fazendo quadros. E eu não sei se você lembra, mas para quem está ouvindo também, né? Quando a gente ganhou a eleição do centro acadêmico lá no Mackenzie, o nome da nossa chapa era Catarse. E Uhum. aí a Débora ela fez um quadro com o símbolo da chapa da Catarse e a gente deixou para deixar na salinha do CA. E aí no final da gestão foi assim, um pega para capar para ver quem que ia ficar com o quadro. Tinha dos 7 diretores, acho que uns 4 queria levar embora. A gente fez um sorteio, assim, sabe? Tipo, quem Mentira, rolou um queria. sorteio, Rolou, porque não gente. tinha uma forma justa de escolher quem que era, então foi meio na sorte. Eu perdi. E aí, só que aí eu fui atrás de você lembra? Fui atrás de você para Sim, pedir. lembro que daí eu fiz mais um. Sim, para eu trazer, porque eu queria muito um desse. Eu falei, não, vou atrás. A minha amiga é artista, então eu vou conseguir. Gente, eu amei esse resgate, sério, que saudades dessa época que eu ainda tinha tempo de fazer quadros e que era uma delícia. E eu amei, que eu lembro que eu acho que eu entreguei o quadro no dia da posse, tipo, foi mó lindo, assim, chegar com o negócio embrulhado e tal. Ai, gente, sério, que momento. Depois eu compartilho com vocês, quando lançar esse episódio, a foto do quadro lá no Instagram também, para vocês terem uma lembrança junto com a gente aqui, desse momento gostoso. Mas conta Sim. como que você tá, mulher, como estão as coisas por aí. Eu tô na loucura, né, da vida, como eu estava comentando. Esse ano passado, na realidade, né, eu tive a oportunidade de ser convidada para atuar como secretária adjunta de Segurança Cidadã em Diadema, que foi uma experiência muito legal, e que eu tive até agora, o final de março. Saí porque estou pré-candidata a deputada federal, né, agora, esse ano. E aí, no processo da pré-campanha, né, tem um prazo de descompatibilização. Então, nesse momento, eu estou num processo muito de conversar com as pessoas, de rodar o Estado, de fazer debate, de ouvir, de construir propostas. Então, acho que é muito importante, inclusive, né, esse mês de agosto, você optar por fazer essa discussão em torno da política sobre drogas, porque esse é um tema que eu tenho sentido que cada vez mais está ganhando mais força, assim, e ganhando mais força numa perspectiva de urgência, inclusive, né? Aqui, a gente que é daqui de São Paulo está acompanhando o que estão fazendo no centro de São Paulo, por exemplo, com a Cracolândia, ou as Sim. discussões, né, de movimentos sociais, né, a atuação do Conselho Nacional de Direitos Humanos, enfim, do Conselho Estadual também de Direitos Humanos. Então, tem uma série de articulações que estão acontecendo
e de ações meio complexas em relação ao governo, né, em torno dessa pauta, que eu acho que mostram a urgência da gente tratar esse tema de política sobre drogas. Sim, e às vezes é tido como um tema, na minha impressão, assim, ainda como um tabu, né? Porque é isso que a gente andou conversando aqui no podcast já também, que é o quanto, quando a gente criminaliza as condutas e as questões sociais, a gente coloca ela numa caixinha de tabu, assim, né? De que é crime, então não tem o que se debater, porque tá errado. E aí a gente tem muita dificuldade de abrir para outros caminhos quando a gente está ali com algo criminalizado, né? Então, está moralmente reprovado, e aí a gente não consegue falar sobre aquilo enquanto algo que vai acontecer e que acontece na sociedade, que é o uso de drogas, né? E aí inclui remédio, álcool, enfim, né? De substâncias outras, que é o que acontece também com o próprio aborto, né? Que se torna uma questão super radical que a gente não pode falar sobre, porque está ali enquanto criminalizado, então é tabu, não se fala. Então, como é importante, né, a gente construir esses espaços para falar sim sobre isso e entender o porquê que está ali enquanto crime, né? E eu até falo que um dos principais objetivos, na minha perspectiva, né, que fez direito, que trabalha com justiça restaurativa, é questionar por que as coisas são crimes, né? Tipo, por que tais condutas são consideradas crimes e tais outras não? E não só tomar como, é crime, tá dito que é crime, então vamos lidar com ele. Não, é tipo, por que será que é crime? Desde quando? Então, queria saber de você, assim, desde quando você se aproximou desse assunto, né? Principalmente quando você chegou ali na segurança pública em Diadema, mas da onde que veio Tamires nesse assunto, assim? Olha, eu sou da Zona Leste e eu moro com a minha mãe. E a minha mãe, ela sempre foi uma militante do movimento negro, acho que em especial de mulheres negras, e eu cresci, como sempre foi só nós duas, eu cresci com ela em reuniões, atividades, encontros, né, atuação do movimento. E uma das principais pautas do movimento negro no Brasil é o combate ao genocídio da população negra. E aí, essa perspectiva do genocídio, das violências estruturais, da naturalização da morte, ela passa muito pela política criminal, né, muito pelo sistema de segurança pública. Então, quando eu tive a oportunidade de começar a estudar direito, né, no Mackenzie, graças ao ProUni, eu optei por, na graduação, tentar pensar de alguma forma assim, será que o direito, que de certa forma é um instrumento também, né, de manutenção da desigualdade, é um instrumento de justificação, assim, né, de uma série de violências que a população negra sofre, será que a gente pode construir ele como um instrumento de garantia, né, de direitos de fato, né, de processo de construção de igualdade, de construir uma outra lógica de segurança pública que não seja essa, de pensar um outro sistema de justiça criminal que não seja esse que nos criminaliza, nos encarcera. Então, a partir disso que eu comecei a, desde a graduação, pesquisar sobre segurança pública cidadã, que é entender que segurança se constrói a partir da garantia de direitos, do combate à desigualdade. Então, a gente vai ter uma sociedade segura quando todo mundo tiver acesso a moradia digna com água encanada, né, e saneamento básico, acesso à alimentação saudável, acesso a espaço de cultura e lazer nos territórios, educação, emprego, mobilidade, enfim. São a garantia das políticas públicas, né, dos direitos que de fato traz segurança para a população e não simplesmente a violência generalizada, né, contra um povo em determinado território. Então, a partir desse processo de pesquisa que eu fui me tomando conta, e o principal motivo, acho que foi essa questão do combate ao genocídio ser um dos principais pautas do movimento negro. E aí, não dá para a gente falar sobre segurança pública e nem sobre política criminal sem falar sobre a questão da guerra às drogas, assim, né? Porque hoje no Brasil, a guerra às drogas é um dos principais fatores do processo de criminalização e de justificação, naturalização da violência e da morte que ocorrem com a população negra diariamente, em especial nos territórios periféricos, assim, né? Então, as operações policiais, que são verdadeiras chacinas, elas acontecem
em justificação ao processo de guerra às drogas. E, na real, esse termo guerra às drogas ele é até errado, assim, né? Porque a guerra a gente sabe que é contra a pobreza, contra a população negra, contra, né, o povo que está nesses territórios específicos. E aí, uma coisa que você falou que eu acho que é interessante também, né, em relação ao crime, acho que para além de também a gente pensar por que tal fato, tal ato é considerado crime, né, por que tal tipo penal foi construído, é também pensar o quanto que esse tipo penal, esse crime, ele também só vale para determinadas pessoas em determinados territórios, porque, por exemplo, a questão do aborto, se a gente for pensar que quem tem dinheiro, por exemplo, pode sair do país para fazer um aborto em uma clínica legal e segura fora daqui, a gente já percebe que existe também uma divisão de classe sobre quem pode e quem não pode fazer. Isso numa perspectiva de garantia, né, de acontecer. Porque a gente também sabe que, e inclusive, infelizmente, nas últimas semanas a gente viu casos absurdos, né, de mulheres, de meninas que foram estupradas e engravidaram, e mesmo com direito ao aborto legal, existiu, né, um processo de revitimização dessas mulheres, de culpabilização de mulheres e meninas, né? Então a gente vê o quanto que a nossa sociedade ela ainda é muito doente em relação a essa discussão no que se refere ao corpo das mulheres, né, ao direito ao nosso corpo, etc. Mas na prática, quem tem dinheiro consegue sair do país e fazer fora daqui. Então, e da mesma perspectiva a questão da guerra às drogas, né, a questão da criminalização das drogas, porque você lembra, né, quando a gente estava numa case ali na Maria Antônia, né, para quem está ouvindo, Sim. tem uma rua que é a Maria Antônia, que tem uma série de bares lá, e de pessoas jovens, universitários, de classe média alta, em grande, né, maioria, usando drogas, assim, abertamente, policiais passando na frente e poucas vezes ouvem abordagem. Ou seja, né, existem lugares, existem pessoas, existem territórios em que a guerra às drogas ela gera a morte e o encarceramento em massa, mas existem outros lugares que a utilização de substâncias químicas, drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, elas não geram nada, assim, ela é natural. Sabe? Sim. Não, e faz muito sentido trazer essa perspectiva, porque é justamente isso, né? Quando chega a notícia de que mais um jovem negro foi morto, né, dentro da periferia, quando se fala que era traficante, aí meio que dane-se o que isso significa, porque o importante é trazer essa palavra. E tá ok, então, que bom. Tipo, conseguimos ir um passo a mais na guerra às drogas. Só que daí é isso, ao mesmo tempo que na Maria Antônia tá ok usar drogas, e eu coloco assim, mais do que isso, não é tá ok só usar drogas, tá ok traficar drogas ali. Porque ali não era só um ponto de usuários, ali era um ponto de passagem de drogas e de tráfico, era, né? Estou dizendo que eu não sei se ainda continua, provavelmente sim. Então, na própria Borba, que é a rua de baixo, enfim, então é uma seletividade não só em relação a, não, mas é que ali é o usuário, porque, né, um usuário jovem da periferia provavelmente, né, vai ser enquadrado aí como traficante, porque a gente coloca que a quantidade para ser traficante não está colocada, então, bom, pode ser que um jovem negro com 2 baseados seja um traficante e um branco com, sei lá, 500 gramas de maconha seja só um usuário descolado, né? Então, para além da questão do usuário, tem do traficante mesmo, porque eu lembro que durante a faculdade era muito comum pessoas da minha sala, das salas ao lado, repassarem droga. E, bom, para mim isso se chama tráfico tanto quanto, mas isso não era considerado algo criminoso. Ninguém falava que aquela pessoa estava cometendo um crime. Ele era a pessoa gente fina que trazia droga para a galera da sala ou para a galera da turma, tal. Então, muito importante você trazer, que não é só questionar o porquê que é crime o tráfico em si, ou porquê que é o crime, né, a questão relacionada a repassar drogas, mas é também porque que para algumas pessoas vale e não, né? E eu lembro até que na época do colégio teve um cara da minha sala que ele comentou que a namorada dele fez um aborto.
E é isso, super caro numa clínica em São Paulo, tipo, então nem precisa sair, sabe? Se você tiver dinheiro para ir numa clínica com um médico super bem sucedido, né? Tipo, careiro, tá tudo certo. Tipo, o aborto não é feio, não é terrível. Agora, se você é uma garota da periferia que fez ali com um cabide em condições deploráveis, né, de saúde e de segurança, vamos condená-la porque ela está cometendo um crime. Então, de fato, a gente precisa repensar de guerra de quem contra quem, e não contra o quê, né? Porque acho que não é sobre o quê, é sobre quem, não é sobre o aborto, não é sobre a droga, é sobre quem não pode abortar, e quem não pode usar drogas, e quem não pode traficar. Porque tem gente que pode, até mesmo quando a gente está falando nos grupos que estão no poder, né, e que lucram com a ilegalidade das drogas, que continuam passando como pessoas ok de estarem usando, traficando e lucrando. A gente não fala sobre isso, né? Sempre quando fala de quadrilha, é a galera da periferia. Nunca é o cara empresário que banca todo esse tráfico, né? Nunca está relacionado às pessoas ali que fazem parte da elite social, né? No sentido de poder, de estarem nos locais de poder. E aí eu ia perguntar, muito por curiosidade, assim, como que foi essa experiência de trabalhar com segurança pública em Diadema? Tipo, o que você encontrou quando você chegou, assim, como maiores desafios e o que você foi construindo, assim, junto com as pessoas de lá? Foi uma experiência incrível para mim trabalhar lá em Diadema, porque é isso, o contato que eu tinha com segurança era o movimento social, em especial o movimento negro, então uma perspectiva muito de denúncia, de reivindicação, né, de luta social, ou acadêmico. Então, Uhum, né, na graduação, pensei sobre segurança cidadã e genocídio da juventude negra. Tive a oportunidade de fazer um mestrado e aí aprofundar um pouco mais essa pesquisa sobre segurança, e aí tendo um foco mais no sistema de justiça criminal como um todo, né? E aí, assim, ir para Diadema foi massa porque você fala assim, segurança cidadã é a garantia de direitos, é o combate à desigualdade, a articulação entre os outros setores, e isso era muito etéreo, assim, para mim, sabe? E aí a secretaria, ela conseguiu fazer isso ser uma coisa muito concreta, assim, sabe? De entender o como que, de fato, é possível construir uma outra política de segurança, não há essa que a gente vê, assim, como norma, e que a única questão que a gente precisa é que precisa de vontade política, e precisa de vontade política porque é contra-hegemônico, mesmo à uhum, esquerda, né? sim, Essa linha de atuação, e em especial na sociedade. Porque o senso comum, né? Por que a gente lida com essa lógica, né? De chamar a tratar essa coisa, né? Do traficante, e quando a gente vê esses jornais, né? Tipo, mais policiais, tipo, da Atena no meio da tarde, tratam esse debate da questão da criminalidade e da insegurança, e aí mostra fotos e fala que é traficante, é o criminoso, porque essa uhum, noção do criminoso bom é o criminoso bom morto, né, o bandido bom, o bandido morto, é uma ideia, né, faz parte de uma ideologia que está no senso comum, assim, né, da forma como a população como um todo lida com esse debate de segurança pública. Então, uhum, quando vem alguém e fala, não, segurança não vai se construir matando as pessoas, segurança vai se construir com garantia de direitos, aí já vem aquele outro ponto de senso comum que é, olha só, essa povo dos direitos humanos, né, em abstrato. sim, Assim. E aí, lá em Diadema, mais especificamente, Diadema é uma cidade, para quem não conhece, na região metropolitana, no ABC, que há um pouco mais de 20 anos atrás era uma das cidades mais perigosas do mundo. Né? O índice de homicídio da cidade era altíssimo, às vezes eram mais de 30 homicídios por mês. E hoje, a cidade de Diadema tem um pouquinho mais de 400 mil habitantes, lá atrás era bem menos, assim, né? Então, o índice da letalidade era muito alto da cidade. E o que garantiu a diminuição dos homicídios foi uma série de políticas preventivas que passaram a ser adotadas na cidade na gestão do PT, do uhum, prefeito Felipe, que inclusive foi o prefeito que ganhou a eleição agora, né, em 2020, e foi a gestão que eu iniciei. Então,
já é uma cidade de referência, assim, né, que teve um case de sucesso nesse tema de segurança pública a partir dessa noção da segurança cidadã, né? A partir dessa lógica de pensar políticas preventivas, da articulação nos territórios, um trabalho com o debate de educação, um trabalho muito forte com a cultura. Diadema é uma das cidades que eu acho que mais tem centro cultural por metro quadrado, assim, tem vários, dezenas de centros culturais lá, em todos os bairros tem algum equipamento de cultura, e isso é resultado de uma política de mais de 20 anos atrás que trabalhou essa discussão, né, da segurança a partir dessa lógica diferente. Mas aí teve esse momento na gestão lá, final da década de 90, início dos anos 2000, a gestão, né, o Felipe acabou, o PT saiu, e já estava há 8 anos a cidade sendo governada por um prefeito que tinha uma lógica de segurança que é essa lógica mais policialesca, essa lógica mais repressiva, essa lógica mais de ataques. E aí a gente já estava, então, há 8 anos em uma gestão trabalhando essa discussão. Então, quando a gente entra, e aí muda o nome da secretaria, né? Não é mais defesa social, é segurança cidadã. Então, vamos priorizar política preventiva, um policiamento comunitário, práticas antirracistas e democráticas. Então, não cabe o Tempestade, que era um caminhão de choque, caminhão-pipa, né, pintado de preto, escrito operações de choque, em que um grupo da GCM usava para jogar água assim, né, na galera da juventude, em especial isso, dos pancadões que aconteciam na cidade. Não vai mais ter ROMU, que era um grupo específico de operação de choque da GCM, que nem é, de fato, competência, né, do município promover operações de choque, e que não cabia nessa lógica, né, de pensar uma segurança preventiva de racista cidadã. E aí, assim, essas duas ações, né, aposentar o Tempestade e acabar com a ROMU na cidade, já na primeira semana, porque isso foi uma coisa que o Benedito Mariano, que é o atual secretário, que foi quem me convidou para ser a secretária adjunta dele, fez, gerou um caos assim na cidade, porque aí a galera começou a falar pronto, né, porque o PT voltou aqui, e aí eles vão deixar os pancadões, vão lá, vão liberar as coisas e tal, e assim, foi bem difícil, né, nesse começo, teve uma série, assim, de pressão mesmo, assim, para tirar, para retomar esse processo, mas o Benedito Mariano, ele tem uma experiência muito grande nessa área de segurança, né, foi ouvidor das polícias, foi secretário municipal em outras gestões, e o Felipe, ele tem, assim, é isso, essa questão da vontade política e de bancar, falar, não, vamos promover uma política de segurança que não é essa que está sendo colocada. E aí, assim, com o tempo, né, a população foi vendo o quanto que, né, a melhor forma de lidar com os pancadores não é jogando bomba ou jogando água, né, na galera, é dialogando, né, com as pessoas, é fazendo um trabalho de mapeamento dos territórios, ocupando lugar antes de começar. Né? Então, a gente começou a fazer operações de final de semana. Primeiro, um diálogo com os DJs, com alguns donos de tabacaria, e falou: olha, a gente ainda está na pandemia, não dá para fazer aglomeração, tal, vamos conversar. A gestão quer promover um espaço específico, né, do funk aqui, então vamos ver o que a gente faz. Aí foi dialogando e vamos começar a fazer um processo de atuação nos estabelecimentos que não respeitarem a questão do horário e de ocupar os territórios em que geralmente acontecem os pancadões antes de começar, para impedir que inicie a aglomeração. E aí começou a fazer essas operações e hoje não tem mais um ponto, um polo na cidade que tenha esse processo de aglomeração fora do horário. E a gente conseguiu fazer isso sem utilização, né, de medidas mais repressivas. E aí as pessoas foram vendo com o tempo o quanto que, de fato, política preventiva, essa articulação, ela funciona. E ela funciona bem melhor do que a questão repressiva. Mas é isso, assim, tem um tempo. Né? Essa que é a questão. Política preventiva, ela não dá um resultado, assim, de imediato. Mesmo que seja um resultado fajuto, né? Porque às vezes você vai numa operação, você vê, jogou bomba. Não, tem resultado, a bomba. Só que na prática não mudou, porque você tira daqui a aglomeração e vai para um outro lugar, né? No mesmo momento, às vezes até.
Agora, essa lógica de fazer mapeamento, de começar a ocupar os espaços, né, de promover essas operações assim, elas vão mostrando o quanto que isso, vai modificando, né, a lógica da cidade, assim, vai trazendo uma outra dinâmica. Então, para mim, foi muito legal por essa questão, assim, né, por ver como na prática é possível promover políticas preventivas, isso sem falar assim, eu coordenei um programa chamado Patrulha Maria da Penha, que iniciou como um processo de acompanhamento das mulheres que tinham medida protetiva, e se tornou uma rede, né, de proteção às mulheres Uhum. de violência, porque a gente passou a fazer articulação com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Educação, de Cultura, de assuntos jurídicos, né, de desenvolvimento econômico, para pensar assim, garantir que essas mulheres tenham acesso à rede de serviços da prefeitura. Eu coordenei uma formação sobre racismo estrutural para todo o efetivo da GCM, que foi uma experiência incrível, assim, né, de um diálogo mais direto com o efetivo dos guardas na cidade, para perceber também o quanto que existe uma ponte, assim, é possível construir uma política de segurança junto com esses agentes de segurança, porque eles são da classe trabalhadora, são majoritariamente periféricos, são majoritariamente negros, né? Eles sabem, assim, o quanto que esse impacto de uma lógica de segurança militarizada também tem um reflexo no serviço deles, assim, né? Então foi, assim, uma experiência muito legal para mim nesse sentido, assim, sabe? De estar do lado de um cara que é um monstro na área de segurança, que tem muita experiência como Benedito, e ao mesmo tempo poder, assim, né? E acompanhar de perto e ajudar nesses processos de execução das políticas, da articulação com os outros setores. Uhum. Não, e faz muito sentido porque quando você fala, né, de colocar, de soltar a bomba lá, tal, e aí aparentemente ter surtido um efeito, é, é muito importante pensar de, bom, e qual que é o resultado de violência, né? Assim, você acha que as pessoas que receberam bomba vão falar, ai, nossa, que agradável, acho que eu vou realmente parar o som porque tá incomodando, né? Ou mesmo quando a gente entende a guerra às pessoas negras periféricas de matar as pessoas por conta de, né, dizendo que é por conta de tráfico, o quanto isso de fato vai reverberar em alguém mais seguro, né? Porque é isso, o discurso desses jornais policialescos é de que é assim que funciona, né? Então você mata o traficante e aí estamos numa cidade mais segura. E isso é extremamente mentira, porque não se trata de matar o problema, né? Porque você está fazendo um, uma, uma narrativa extremamente racista de que o problema é aquele jovem negro e que ele é um problema. E, na verdade, quando o problema é a própria estrutura social que o encara enquanto problema, né? E aí eu acho que é muito curioso, porque eu acho importante a gente considerar o medo, de fato, da população, né? Porque é isso, as pessoas sofrem com a violência do dia a dia, seja através de roubo, do próprio tráfico, né, em várias comunidades, o quanto as próprias pessoas que moram lá se incomodam com o tráfico por conta, né, do quanto traz de insegurança e de policiamento e de, enfim, né, de violência ali para o local, mas não é dizer que, então, por isso, a gente precisa matar pessoas, né, então, por isso, a gente precisa construir outras políticas, né, a gente precisa construir acessos a direitos básicos, porque é isso, eu fico pensando como que as pessoas esperam que as pessoas normalmente trabalhem, ganhem dinheiro e etc, etc, se as pessoas não têm o que comer, se as pessoas não têm onde dormir, se as pessoas não têm escola para ir, ou quando tem, o professor não tem condição de trabalhar, tipo, como que faz isso, né? Como que pensa segurança sem pensar um acesso básico de dignidade humana, né? Que é o básico do básico, assim. A gente nem está falando sobre coisas extraordinárias que também são direitos das pessoas, mas é o básico do básico mesmo. E aí eu fico pensando que é um pouco de talvez é uma preguiça por ser uma pessoa branca, né? Tipo, e que está num cargo de poder e que está fazendo a manutenção, né, da sociedade como está. Uma preguiça de, putz, pensar política, tipo, entra lá, mata 10 e diz que operação de sucesso e pronto, assim, né? Que bom, conseguimos, atingimos o objetivo, porque, meu Deus, pensar, conversar com as pessoas antes e com a tabacaria e com os outros e dialogar, tipo, que trampo. Só que é isso, a gente fica. As pessoas reclamam da violência crescente na cidade,
mas ninguém está disposto ao desafio, porque é desafiador você dialogar, tipo, não é uma coisa tranquila, tipo, é só dizer lá e resolveu. É um esforço constante de troca e de construção de elo, assim, né? Porque a gente só se fortalece enquanto coletivo se a gente vai construindo essas relações, né? E vai nutrindo essas relações, não é? Eu fui lá e falei com ele para não fazer mais, fui embora, nunca mais aparecia, ele não vai fazer. Tipo, não é assim. É cada lado colocando suas necessidades e o que é importante e construindo isso, né? Então, é desafiador, mas assim, não adianta depois reclamar que é impunidade, porque assim, não tem mais lugar no presídio, tem que fazer onde, então, né? Porque se for pensar, então bota metade da população, mais da metade no presídio e vai dizer que, tipo, é bizarro, assim. Quando alguém reclama para mim de violência e não está disposto a pensar política, eu falo, bom, então não reclama. Então só chora aí, porque é isso, assim, não tem outra opção, a não ser proporcionar dignidade para as pessoas. E aí eu ia perguntar dessa sua experiência com os GCMs, assim, o que é mais desafiador para você, porque para mim é muito desafiador esse sentimento, né, assim, de ver a atuação muitas vezes, né, não da GCM especificamente, mas da PM, por exemplo, né, dentro das comunidades, sentir uma raiva imensa, tipo um ódio imenso, e ao mesmo tempo entender que ali atrás tem uma pessoa que vive numa violência muito constante, né, tipo, que acaba naturalizando a violência, tanto do outro quanto dele mesmo, porque eu acho extremamente violento só a parte de formação, né, dos policiais militares, tanto quanto de como eles vivem, né? Tipo, com um salário baixo, com a família sempre em risco, com eles em risco o tempo todo também. Enfim, como que foi para você, assim, vivenciar essa formação com essas pessoas? Então, acho que eu tinha esse sentimento, assim, na verdade, eu acho que antes de fazer esse trabalho, né, lá na Secretaria de Segurança, eu acho que eu tinha uma dificuldade muito grande de enxergar os agentes de segurança como classe trabalhadora, assim, sabe? De que eles estão ali cumprindo um papel, estão recebendo uma ordem, estão executando isso, assim. Eu tinha um pouco de dificuldade de ver isso, porque é isso, a gente que pesquisa, e a gente que está na rua enquanto movimento social e que acompanha diariamente as notícias, as chacinas, as operações, a violência, o aumento do número de homicídios, você fica assim, não tem o que fazer, né? São máquinas de guerra. Essa lógica militarizada da segurança, né? A lógica de guerra, e lógica de guerra é combate ao inimigo, e quem é o inimigo é a gente, né? Então, é muito difícil assim pensar, mas foi muito legal porque ao ter um contato mais direto, em especial no momento da formação. E aí, assim, eu tenho muita curiosidade para saber se isso se aplica também aos policiais militares ou se é uma questão da GCM, que já é uma lógica policial, né, que é comunitária, que é preventiva, porque no município, a competência da segurança pública no município está voltada para a prevenção. Então, não sei se já é uma questão dos GCMs ou se isso é uma questão que dá para ser abordado em todos os policiais, todos os tipos de polícias. Não sei. Tenho curiosidade. Queria, inclusive, fazer essa formação com policiais militares para também sentir um pouco esse feeling, assim. Mas o que eu ouvi é que são pessoas que... É isso, são de periferia em sua maioria, e que estão dispostas a dar a vida delas para salvar a vida de outras pessoas, né? Porque esse serviço de segurança é um serviço de risco, né? É um serviço em que as pessoas estão diariamente, né, com a vida em risco, e estão dispostas a fazer isso para trazer segurança para a população. E aí eu fiquei assim, caramba, se o primeiro sentimento, né, das pessoas em relação é esse, né, de, putz, eu estou disposta a dar minha vida para salvar o coletivo, como que a gente da esquerda não tem uma articulação direta com essas pessoas, sabe? Né? Como que essa lógica do salvar as vidas, que não é o geral, assim, né, dessa política de segurança hoje, assim. E aí você vai pensando, assim, né, de como a segurança pública ela foi construída, dessa lógica de criminalização, do racismo estrutural, da necropolítica, né, de como isso é um sistema que foi construído historicamente no nosso país, estruturando a nossa sociedade para
não para salvar vidas, assim, né? Não para proteger a pessoa, mas para proteger uma parcela bem específica em detrimento à criminalização, à desigualdade, à naturalização da morte, das violências de uma outra parcela, assim, né? Então, é uma coisa que é muito mais profunda, assim, sabe? Mas aí também, ao mesmo tempo, assim, aprendi o quanto que o comando ele é fundamental. Então, se a gente tem, né, um prefeito que tem uma lógica de política de segurança pública cidadã, a gente tem um secretário de segurança que também tem essa mesma política de segurança baseada na prevenção, no antirracismo, na democracia. Isso se reflete no comando da GCM e do comando se reflete na base, porque essa lógica, né, da segurança pública é uma lógica de trabalho hierárquica. Né? Eles Uhum. respondem um comando. O gatilho que é atirado na rua, em uma operação, né, essa bala que é alvo, né, de peles negras, sempre tem como alvo, né, as peles negras, elas não é atirada aqui, né, em Guaianazes, no Beco, né, na favela. Ela é atirada no gabinete do governador, né, do secretário de segurança, do comandante da Polícia Militar, ou do prefeito, do secretário municipal, ou do comandante da GCM, que autorizam isso. Né? A Uhum. gente viu o Dória sendo eleito em 2018 dizendo agora a Polícia Militar vai atirar para matar. Existe uma autorização à Sim. promoção de violência. E se existe essa autorização, né, se isso é uma política, a gente também pode construir uma outra política, né? Então, se é um projeto, a forma como a segurança pública é colocada, significa que a gente pode promover um outro projeto. Se existe essa autorização, a gente pode construir uma outra política, assim, né? Ou seja, é possível a gente transformar, né, esse nosso processo da segurança pública, na minha avaliação, desde que se tenha vontade política, desde que a gente construa, inclusive, normas, né, portarias, que garantam que os policiais, os agentes de segurança não atuem da forma como eles atuam e, caso atuem, eles sejam punidos, sejam Uhum. responsabilizados. Porque hoje, na prática, a nossa legislação, ela faz com que o quê? Mudaram o nome só, né, do auto de resistência, mas na prática ele continua. E aí, se um policial comete um homicídio durante uma operação, sempre cai na lógica lá da exclusão de ilicitude, né? E aí não é crime. Né? Não cumpre os requisitos para, de fato, construir um tipo penal, não é crime. E aí, Uhum. se não é crime, não é responsabilizado. Se não é responsabilizado, acaba não acontecendo nada. E aí a gente fala de impunidade em abstrato, mas é o que você estava comentando em relação ao nosso sistema prisional. O Brasil tem o terceiro maior sistema prisional do mundo. A gente está quase beirando a 1 milhão de pessoas presas. A gente está Sim. caminhando para ir para segundo lugar disso, sim. E estamos caminhando para 1 milhão de pessoas presas em um país que assim já não tinha comportamento, né? Não tinha espaço para comportar os que já estavam, já estava superlotado. Agora então não tem. E é assim, não adianta a gente achar que construir prisão é a resposta, porque a gente pode construir prisão em todos os lugares. É o que você falou, assim, vamos prender metade da população, não vai resolver a situação. Sim. Não, inclusive, se a gente começar a prender quem já cometeu algum crime na vida, tipo, me prende junto, e aí vai prender todo mundo. Então, todo mundo podia estar dentro da prisão, e aí a gente vai se tocar que a prisão está dentro da sociedade e que a gente precisa lidar com isso, né? Tipo, porque deve estar todo mundo preso, porque eu acredito que todo mundo aí já cometeu algum crime, né? Tipo, adolescente, adulto, sei lá, mas que por ser branco, por ser, né, tá num outro lugar na sociedade, nunca foi pego, nunca foi uma questão. Então, se fosse assim, todo mundo se encontrar dentro e falar, tá, e agora? O que a gente faz? Porque a gente prendeu todo mundo real, sabe? A gente prende as pessoas políticas, a gente prende todo mundo, porque em algum momento alguém já fez alguma coisa que contra a lei e a gente poderia falar sobre isso, ser impunidade, né? Então, não me parece que seja isso, não me parece que a questão é que a gente está punindo pouco, mas é que a gente está escolhendo o que punir e como punir, né? E é isso. Então, Exatamente. matar no meio de uma operação, a gente escolhe não punir porque é o discurso que legitima isso, né? E até pensando no quesito Brasil, a gente não tem só o secretário
ou só o comandante, mas a gente tem o presidente dizendo é isso, tipo, bora matar mesmo, e sempre com esse discurso, né, armamentista, etc. Então, reclamar da PM me parece que você está reclamando da ponta mais fraca de uma estrutura que diz para o PM fazer isso, né? Tipo, de uma estrutura que diz é isso aí, herói, né? Porque a gente bate palma quando uma chacina acontece enquanto operação bem realizada. Então, é isso que você falou, né? Entender também como ali um trabalhador que está respondendo, né, a superiores, e a uma política que está fortalecendo essa resposta. E mais do que isso, pensar que a própria formação, né? Eu lembro de conversar sobre isso com o PM, e era isso, tipo, a formação faz com que você se sinta ok, né, minimamente, para fazer esse lugar de morte, né, essa necropolítica. Então, repensar a própria formação é extremamente necessária, né? Então, se a gente pode formar pessoas para matar, a gente pode formar pessoas para outra perspectiva, né? E aí, óbvio que as pessoas só vão conseguir dialogar se as pessoas que eles estão atendendo estão com seus direitos garantidos, né? Porque quando você não está comendo, não importa o diálogo. Tipo, quem conversa sem comer, entendeu? Tipo, ninguém quer conversar, ninguém quer pensar política se não está comendo, se não tem onde dormir, se não tem dinheiro para comprar fralda. Tipo, ninguém conversa. Então, eu acho importante colocar que essa proposta de diálogo, ela não tem como existir se a gente não falar sobre política, né? Se a gente não fazer política, nesse sentido de concretizar políticas públicas, porque senão não adianta dialogar. É que nem a gente fala sobre, porque as pessoas querem que vá dialogar na Cracolândia, tipo, cara, as pessoas ali estão sem comer, as pessoas ali estão sem o mínimo do mínimo da dignidade humana. Tipo, não é sobre conversar ou não, é sobre aquelas pessoas que precisam ter acesso, cara, à saúde, à moradia, a normal que eu tive acesso, e que as pessoas brancas nesse país geralmente têm esse acesso facilitado. É isso, é garantir o mínimo, não é sobre conversar, é sobre garantir direitos, né? E aí eu acho que a droga coloca nesse lugar de pessoas sem direitos mesmo, né? Tipo, aquela pessoa drogada ali que tá na Cracolândia, tipo, direito do quê, sabe? Eu lembro que na época da faculdade eu escutava, tipo, é um peso morto na terra, sabe? Tipo, então, é isso. Lidar com a questão das drogas como se fosse algo que a gente precisa evitar ou combater é perder a oportunidade da gente, de fato, construir uma sociedade segura, né? E com acesso das pessoas e poder trocar, porque daí sim a gente tem diálogo, né? Quando a gente tem o mínimo. Exatamente, exatamente. E eu acho que essa é uma das principais, um dos principais desafios, eu acho que a gente tem, é de fazer uma disputa ideológica, até de certa forma, assim, na sociedade, para combater essa lógica, né, da guerra às drogas, né, dessa noção do não é o crime, né, a sensação de segurança, e o que vai responder, né, essa sensação de segurança é mais violência. Uhum. Isso não é resposta, né, para nada. E a gente precisa, acho que, construir um outro senso comum, assim, né, que é um senso comum de que o que vai garantir de fato segurança para a gente, o que vai garantir isso, proteção, paz, é garantia de direitos, assim, é combater a desigualdade. A desigualdade social, ela gera violência. É isso. Sim. É um dos principais fatores de gerar violência. É a desigualdade social. Desigualdade social, desigualdade econômica, de gênero, de raça. Então, a gente precisa, assim, atacar o problema principal para, de fato, conseguir resolver a situação. Sim, exatamente isso, Tami. E eu queria agradecer muito a sua participação, porque traz muito, ao mesmo tempo que os desafios, traz esperança de ver como, quando você está ali, né, na sua atuação ali no poder público que você teve na secretaria, você mudando a perspectiva da própria secretaria, né, ou fortalecendo a perspectiva que já tinha,
as mudanças que você vive na realidade, né, na prática, no material ali da sociedade, né, não é uma coisa só de, vamos ficar discutindo sobre, não, as políticas que você vai construindo e implementando junto com as pessoas, como, por exemplo, cultura, né, tipo, o impacto que tem ter espaços culturais nas localidades, né, que é isso, quem mora no centro de São Paulo nem tem essa noção, né, de como assim não ter cultura, porque é isso, você tem acesso a Paulista, você tem acesso a museus, a exposições, a parques, etc. E aí você esquece que o São Paulo é um pouco maior do que o centro, né? E aí é isso, pensar o impacto direto que a cultura tem, tanto na questão do uso de drogas, que não seja um uso problemático, ou repensar a regulamentação das drogas, ou repensar a descriminalização, né, como um passo importante aí de política para diminuição, né, do genocídio da população negra, de transformação dessa compreensão. Muito importante, são vários passos, e eu já fiquei aqui, tipo, estou saindo empolgada desse nosso papo, com, de fato, poder apoiar a construção, né, de novos caminhos e novas perspectivas, e agradeço muito, Tami, deixa aí para quem quiser te encontrar e continuar esse papo, que como eu continuaria por horas, então, muito obrigada, querida, foi uma honra te receber. Eu que agradeço, Debs. Prazer estar aqui no Papo de Debs. Adorei participar do bate-papo. Eu tô nas redes sociais, @soltamires.sp, no Instagram, no Face, no Twitter. O Twitter é underline, mas se você colocar .sp também, acho que aparece lá, é Tamires Sampaio. Quem quiser, né, conhecer um pouquinho mais, conversar um pouco mais, aprofundar essa discussão que a gente começou aqui, é só mandar lá DM, acho que segue, curte, compartilhe lá os conteúdos. A gente está nesse processo falando bastante sobre essa temática, né, de segurança, de guerra às drogas, porque eu acho que isso é um ponto fundamental. Porque se a gente for pensar, não adianta ter política de acesso à educação, saúde, moradia, emprego, se a gente não está vivo, né? A gente precisa estar vivo para ter acesso a essas políticas. Então, repensar essa política de segurança, né, ter uma política de valorização à vida, né, em detrimento a essa política de gerar morte que a gente está vivendo hoje nesse governo genocida, acho que é fundamental, assim, né, pensar como a gente consegue promover mais igualdade, mais garantia de direitos, valorizar a vida de todos. E aí eu acho que a pandemia até mostra da importância de valorizar a vida do ser humano e da natureza também, né? Porque sem a natureza a gente não tem água para beber, não tem ar para respirar, e aí a gente não é isso, né? Não consegue se manter aqui. Então, manda mensagem lá nas redes sociais. Quero agradecer mais uma vez o convite aí, o bate-papo. E é isso. Eu amei. E obrigada a vocês aí que ficaram nos ouvindo, trocando esse papo com a gente. E a gente se vê em breve nos próximos episódios e também lá na página @papodebs, que a gente continua esse papo por lá também. Um beijo, pessoal.